Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Bora para a nossa aula, então. Vou compartilhar uma tela, eu vou falar um pouquinho, passar rapidamente sobre a última aula que nós tivemos, né? A aula 2, onde nós falamos aí dos artigos 11 ao artigo 20. Vou dar uma passada rapidinho e depois a gente entra, só para a gente recapitular, né? Alguém que perdeu alguma coisa aí, e para a gente depois entrar na nossa aula propriamente dita de hoje, ok? Só um minutinho, vamos lá que eu vou compartilhar. Tudo ok, pessoal? Consegue ver aí a tela? Aula 2, Direitos Humanos? Esperar um pouquinho aqui. Parece que está aí, ok, né? O Gleice já me deu um retorno aqui, ok. Daniela Miranda, o senhor pode fazer o treinamento em algum sábado? Daniela, bacana, nós vamos fazer sim um treinamento aí depois para vocês, vamos acertar, né? Como que a gente vai fazer a melhor forma, de noite, talvez algum dia que a gente não tiver aula, nós vamos fazer. Sábado também, sempre que a gente puder, aí eu vou estar à disposição para a gente poder ajudar. Nós vamos fazer sim. Quem preocupa com isso agora não, pode ficar tranquilo. A gente vai passar os vídeos, vocês vão poder treinar, a gente vai corrigir também, que vocês vão fazer umas filmagens de vídeo, mandar para nós. Mas, enfim, tudo isso nós vamos acertar depois aí. Fiquem tranquilos, ok? Bora lá, começou a nossa aula. Bom, na aula de Direitos Humanos, então, a aula passada, nós falamos aí sobre o artigo 11º, né? Que vai falar lá sobre a questão das pessoas que são acusadas, né? De algum ato delituoso, que é a presunção da inocência, né? Todas as pessoas são consideradas inocentes até que fique legalmente provada, né, no decurso de um processo público, com todas as garantias necessárias. Se a presunção da inocência, falamos isso, né? Que o ônus da prova cabe ao Estado, o Estado tem que provar que a pessoa é culpada. Inclusive, falei até que a pessoa pode até falar mentira, que não tem problema, tudo direito. O princípio da ampla defesa para ela é irrestrito. Ela pode até falar mentira, que isso não vai pesar contra ela. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constitui ato delituoso, né? Então, se à época dos fatos aquilo não era crime, ele não há que ser condenado por aquilo, um fato que ele está fazendo que não era considerado crime, né? E também não vai ser infligida pena mais grave do que era aplicável no momento, ou seja, se à época a pena era A, o fato aconteceu, né, cometeu um crime, agora não pode se aplicar uma pena A mais alguma coisa, não. Se a época era a pena aplicável vai ter que ser a A. Okay? Fizemos uma passada sobre isso, então, e fala principalmente sobre a presunção da inocência e sobre a questão do momento do fato delituoso. O artigo 12, né, que falei lá que ele protege a intimidade da pessoa, ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na família, no celular, correspondência, falamos sobre a questão dos sigilos, né, de correspondência, sigilo telefônico, sigilo bancário, enfim, o artigo 12 vem elencando a intimidade, a proteção à intimidade da pessoa, e falei que a Constituição Federal dá, inclusive, alguns exemplos, né, inviolabilidade de domicílio, não pode entrar na casa da pessoa, sem os preceitos legais, né, inviolabilidade de sigilo de correspondências, por aí vai. O artigo 13, nós falamos lá que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção dentro das fronteiras de cada estado. Aí eu até recebi uma pergunta aí, né, esses dias, o que seria esse estado? O estado é o estado aqui no Brasil, é considerado o estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro? E aí eu respondi o seguinte, não, o estado, para a Declaração Universal de Direitos Humanos, é a nação, é o país, né, porque é uma declaração externa, né, para o mundo inteiro, então quando se fala em estado, se refere à nação. E todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, né, inclusive o próprio, voltar, falamos sobre isso, e aí eu chamei a atenção lá que a Constituição Federal possui um dispositivo muito semelhante, mas, contudo, é limitado ao tempo de paz, né? A Declaração Universal não fala sobre questão de tempo, já a Constituição elenca lá, ao tempo de paz. Isso aí eu chamei a atenção, que costuma cair umas pegadinhas aí nas provas, né?
O artigo 14, todo ser humano aí é vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar do asilo, né? Nós falamos sobre essa questão dos asilos, falei que o asilo não pode ser invocado em caso de perseguição legal, ou seja, a pessoa cometeu um crime em determinado país, quer fugir para o outro, então ele está sendo uma perseguição legal, então ele não pode invocar e pedir aí asilo, né? Não será concedido. E uma observação é que se uma pessoa comete um crime em um estado e foge para outro, o direito internacional estabelece, inclusive, o Instituto da Extradição. Então, a pessoa cometeu um crime, está para outro país, esse outro país pode extraditar essa pessoa. O que é extraditar? Entregar aquela pessoa à autoridade do país dela de origem para que ela responda sobre aquele crime que ela cometeu, né? O artigo 15, todo ser humano tem direito à nacionalidade, falamos sobre isso, né? Parece óbvio, mas tem pessoas aí, né, que até pouco tempo atrás nem eram consideradas nacionais. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, falei. E aí coloquei um exemplo, né, independente de qualquer conduta praticada, a pessoa não perderá sua nacionalidade, mas se, por exemplo, quiser morar em outro país e mudar de nacionalidade, ela pode sem ser impedida. Aí eu falei que independente de qualquer conduta, né? Falei até do Lázaro, né? Lembra que eu falei? Cometeu as condutas mais pesadas, né? Contudo, mesmo assim, ele era um nacional, ele é brasileiro e não pode ser privado disso. O artigo 16, falando sobre a questão lá dos homens e da mulher de maior idade, grifei, isso aí chama atenção mais uma vez, gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução, né? O casamento não será válido senão com livre consentimento dos nubentes. Então, tem aquela questão, isso aí para proteger o quê? A questão daqueles casamentos aí forjados pelos pais, né? Obrigados pelos pais. Então, o consentimento não é dos pais, o consentimento é dos nubentes. E falei que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, então essa que é a proteção que o Estado dá. E chamei atenção para o item 1, né? Não estabelece nenhuma idade, menciona a maior idade. Aí lembrem vocês que eu falei, né? No Brasil, qual que é aqui que é considerada a maior idade, né? Aí eu falei para vocês que no Brasil nós temos a idade núbil, que é a idade de 16 anos. A partir de 16 anos a pessoa pode casar. É claro, com autorização dos pais, mas ela já pode casar. E até falei que, em determinadas circunstâncias, às vezes o pai não autorizou, a mãe não autorizou, às vezes até os dois não autorizaram o casamento. Mas, às vezes, né, a justificativa é coisa assim, que, né, que não afeta o direito, e uma justificativa, não vai casar porque eu não quero. Né? Então, não, tem que ser uma coisa justificada. Aí a pessoa pode até entrar na justiça, mesmo sendo menor, e às vezes o juiz pode até conceder que autorização para eles casarem, mesmo contrário aos pais, né? Se aquela justificativa que os pais deram foram justificativas implausíveis, né, no direito. O artigo 17, né, todo ser humano tem direito à propriedade, falamos sobre essa questão das propriedades, e ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade, mas fiz uma observação, né? Pode haver lei que estabeleça uma hipótese. Por exemplo, o direito brasileiro autoriza a expropriação nos casos aí de trabalho escravo, né? A fazenda lá, por exemplo, está sendo usada para trabalho escravo. O direito brasileiro permite até que aquela fazenda seja expropriada, né? Então, nesse caso, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Então, pode ter leis que possibilite isso. O artigo 18, né, todo ser humano tem a questão, falando sobre a liberdade de pensamento, do consciência, mas fizemos uma observação, né? O Estado não pode interferir na liberdade de pensamento. A pessoa pode pensar o que ela quiser, até falar o que ela quiser, entre aspas, né? Desde que esse pensamento, quando ele for exteriorizado, quando a pessoa falar o que ela pensa, ele não esteja cometendo nenhum delito, né? O Estado pode regular isso, né? Aí lá no artigo 19 nós falamos, né? Fala sobre a questão da liberdade ainda de opinião e de expressão, mas falamos que esse pensamento é livre, contudo, ele não é absoluto. A pessoa não pode sair falando qualquer coisa aí, né, alegando liberdade de expressão, porque ela pode, né, atingir a honra da pessoa, isso aí é crime, né? Pode ser responsabilizado civil, penalmente, pelos crimes aí de calúnia, injúria e difamação, certamente vocês estão vendo aí, ou se não viram ainda, vão ver no direito penal. Por fim, fomos até o artigo 20, falando que todo ser humano tem direito à liberdade de reunião, que essa reunião tem que ser pacífica, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, participa de uma associação se ela quiser, e fizemos uma diferença, né? O que é reunião e o que é associação, né? A reunião ela tem um caráter transitório, reunimos aqui para deliberar determinado assunto e acabou. A associação já tem um caráter permanente, né? Uma associação dos oficiais da Polícia Militar, eu lembro que eu citei esse exemplo. Então, ela tem um caráter permanente. Aí falei, né, que
Todas as reuniões, associações só podem acontecer se for para fins pacíficos, e no Brasil, inclusive, existe a previsão aí de proibição da associação para fins ilícitos ou paramilitares, né? Que é, por exemplo, juntar uma turma, vamos armar todo mundo e vamos tomar o poder. Vamos destituir o presidente da República. Vamos reunir para isso. Então, não pode, isso aí é proibido. Ok? Então, aí fizemos algumas questões, né, que eu não vou voltar, nós já tratamos sobre elas. Ok? Aula 3, Direitos Humanos. Artigo 21. O artigo 21, a partir daí do artigo, até o artigo 21, né, ele encerra o rol na relação na Declaração dos Direitos Humanos dos direitos civis e políticos. Até o artigo 21 vai falar sobre questões de políticos, de direitos civis, e depois disso aí nós vamos entrar em outro rol de tratativas, né, a partir do artigo 22, vai até o artigo 28. E o artigo 29 e o artigo 30 da Declaração, ele encerra a Declaração Universal. Aí eu vou falar mais à frente, eu lembro que já me perguntaram na aula passada, sobre aquela questão, né, direito de segunda geração, de primeira geração, de terceira geração. Calma lá, fique tranquilo que nós vamos falar sobre isso, né? Na próxima aula a gente vai estar fazendo essas tratativas. Eu quero passar toda a declaração para vocês entenderem melhor depois essa questão aí de primeira geração, segunda geração, terceira, que tem a ver lá com igualdade, liberdade, fraternidade, mas mais à frente eu falo isso para vocês na próxima aula. O artigo 21, então, vamos lá, no inciso 1º. Todo ser humano tem o direito de tomar parte do governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes, livremente escolhidos. Aí eu grifei, né? Tomar parte do governo, ou seja, ele pode fazer parte do governo, pode se candidatar, por exemplo, a um cargo de presidente da República. E aí ele ser eleito presidente da República, ou governador do estado, ou prefeito de uma cidade. Isso aí chama-se a democracia direta. Ele diretamente será o candidato, ele diretamente vai poder participar da vida política do município, do estado, do país dele. Então, isso é o que a gente chama de democracia direta. E temos também a democracia indireta, que é a que a gente vive, principalmente, a imensa maioria, que nós escolhemos os nossos representantes. Então, quando a gente vai numa eleição e a gente escolhe um determinado candidato, para nós, qualquer esfera, municipal, estadual ou nacional, nós estamos elegendo representantes que vão responder por nós. Nós votamos neles. Isso aí é democracia indireta. Nós temos uma participação no governo, como cidadãos, indiretamente. Por meio de quem? Dos nossos representantes. Ok? O artigo 21 vai falar sobre essas questões, né, de direitos políticos, principalmente, civis. Todo ser humano tem igual direito ao acesso ao serviço público de seu país. O inciso 2 preza sobre isso, né? Direito igual de acesso ao serviço público. Isso aí nada mais é do que o direito à igualdade, né? Todas as pessoas podem invocar, por exemplo, todas as pessoas têm direito a ter um acesso de um atendimento da polícia militar, por exemplo. O policial militar não pode, por exemplo, eu vou atender fulano, mas não vou atender Beltrano. Por quê? Não, porque fulano é homem, a polícia só atende homem, as mulheres não. Então, esse aí deu o exemplo de polícia, mas qualquer órgão público que você for, qualquer situação, qualquer serviço público, ele é amplo e ele é igual o direito ao acesso para qualquer pessoa, quer seja criança, quer seja idoso, quer seja negro, quer seja branco, quer seja homem, quer seja mulher, qualquer circunstância, né, todos são iguais, têm um direito igual. O artigo 21 preza sobre isso nesse inciso 2º. Já no inciso 3º, fala que a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Todo poder emana do povo, está lá na nossa Constituição Federal, você já deve ter ouvido falar sobre isso aí, já deve ter, professor de Constitucional, Tenente Douglas, já deve ter falado sobre isso, senão vai falar. Né? A vontade do povo é soberana, e a declaração, né, ela prevê isso aí, né? A vontade do povo será a base da autoridade do governo, essa vontade será expressa em eleições periódicas, legítimas, sufrágio universal, ou seja, todos podem votar, voto secreto, ou processo equivalente que segure a liberdade do voto. O Brasil, nós temos aí, importante, tá? Elenquei aí, guardem isso aí. No Brasil, o voto ele é direto, secreto, universal e periódico, e isso são cláusulas pétreas. O que é cláusulas pétreas? Ela não cabe para mudar isso daí só se for
por meio de um processo de mudança da nossa Constituição, como cláusula pétrea não muda, só se tiver uma outra constituinte, formasse uma outra Constituição. Cláusulas pétreas, entre aspas, um neologismo, né, que um político fez certa vez, ela é imexível. Essa palavra aí, né, não existe, né, mas ela representa bem. Alguém um dia falar isso é imexível. Então, entre aspas, essas cláusulas pétreas é aquilo que não se pode mexer, imexível. O voto direto, secreto, universal e periódico são cláusulas pétreas previstas na nossa Constituição. Ok, pessoal? Se tiver alguma pergunta aí, pode passando, ok? Eu vou aqui sondando aqui, ver se tem alguma coisa e a gente vai respondendo. Se tiver alguma dúvida, a gente fala, tá bom? Já o artigo 22 da declaração. E aí é o que eu falei, né? Até o artigo 21 ele encerrou os direitos civis e políticos, tratou sobre direitos civis ali e políticos. No artigo 22 começa-se a ver aí os direitos econômicos, sociais e culturais. Vai do artigo 22 até o artigo 28. Lembrem vocês que na primeira aula, logo lá na primeira aula, eu falei que a Declaração Universal é o maior documento internacional que temos, porque ele trata de todos os tipos de direitos, praticamente todos, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais. É o único documento internacional que tem tudo isso junto num documento só. Então, aqui agora, o artigo 22 vai tratar sobre as questões de direitos econômicos, sociais e culturais, até o artigo 28. Vamos lá, o que reza o artigo 22? Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais, culturais, indispensável à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Então, prestem atenção. Esse artigo 22 ele vai tratar principalmente de uma forma ampla da dignidade da pessoa, né? Então, ele abrange tudo que eu falei, né? Lá eu falei que ele vai que ele preza ali sobre as questões econômicas, sociais, culturais, protegendo tudo isso. Mas, principalmente para quê? Para dar dignidade da pessoa. Vocês vão ver mais à frente nos outros artigos, né? O porquê dessa questão, dessa proteção social. Então, esse artigo 21, ele protege mesmo socialmente e ampara as pessoas nos casos de momento de dificuldade. Eu dei um exemplo aí do Covid, que a gente está vivendo agora. Todos vocês sabem, já ouviu falar, né? Tem aí aquelas proteções do governo, auxílio assistencial que nós estamos tendo aí, né? Do Covid, né? Auxílio emergencial. E várias questões aí, até leis sendo aprovadas aí para proteger, para garantir, para apoiar o cidadão nesses momentos de dificuldade que está passando por situação de um momento. Covid, ninguém esperava, né? Então, quando o governo vai lá e dá o auxílio emergencial, não é porque o governo é bonzinho, não é porque o governo tá fazendo aquilo ali por dó, não. É um direito que todo cidadão tem, principalmente aqueles que têm mais dificuldade, né, que passam por, né, questões que são mais abalados, quer seja financeiramente pela Covid, quer seja emocionalmente, quer seja na educação, na saúde, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo. Então, o Estado entra nessa proteção social até que se supere esse momento difícil. Então, isso aí na Declaração Universal do Direito Humano preza sobre isso, né? E a nossa Constituição Federal também nós temos isso aí elencados, né? Então, citei o exemplo do Covid aí sobre essa questão da proteção social. Vamos lá, artigo 23. O nosso artigo 23, então, trata lá sobre o direito do trabalho, né? Vai falar sobre as questões de trabalho. Lembra que eu falei do artigo 22 até o 28 vai tratar sobre questões econômicas, sociais, culturais, e o trabalho está no rol dessas questões aí, econômicas principalmente, né? Trata do direito do trabalho, e falei até que realcei aqui que a nossa Constituição Federal brasileira, né, trata do direito dos trabalhadores lá no artigo 7º. Eu gosto de sempre fazer, né, uma colocação, vocês já viram isso aí, falando sobre o artigo da Declaração Universal e linkando com a Constituição. Mas já alertei que, por vezes, tem palavrinhas aí na declaração que não está na Constituição, e tem palavrinhas aí que está na Constituição que não está na declaração, né? Então, onde que se faz muitas pegadinhas. Essas pegadinhas eu sempre coloco aí, chamo a atenção de vocês. Então, a Constituição preza sobre o direito dos trabalhadores no artigo 7º. Inciso 1º, então, do artigo 23 da DODH.
Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. E o inciso segundo, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito igual à remuneração por igual trabalho. Bom, vamos lá, no primeiro. Então, todos nós temos direito ao trabalho, à livre escolha de um emprego. O que seria isso? Todos nós não podemos ser privados do nosso direito de trabalhar. Eu quero trabalhar, eu tenho direito. Não pode chegar o Estado e falar assim, não, você não vai trabalhar. Ou então eu escolho um emprego, eu quero ser policial militar. E o Estado proíba, não, você não vai ser policial militar, você vai trabalhar na saúde, você vai ser enfermeiro. O Estado não pode interferir nessa livre minha escolha do meu trabalho. Eu tenho direito a trabalhar e eu posso escolher aonde, o ramo que eu quiser trabalhar, né? Aí é lógico, né? Ah, eu posso escolher, eu quero ser policial militar, ótimo, o Estado não pode me impedir. Mas para eu ser policial militar, eu tenho que percorrer os trâmites que são aí de acesso à carreira policial militar, e as quais vocês estão conhecendo muito bem, né? Tem que fazer um concurso público, eu vou passar todos aqueles trâmites, aqueles requisitos básicos que são disciplinados aí pelos editais, né? No caso nosso, pelo nosso edital. E, lógico, baseado na nossa Constituição, quer seja estadual, quer seja Constituição Federal e toda a legislação que nós temos. Mas a escolha minha, se eu quiser ser, eu posso percorrer todos aqueles trâmites, eu não posso ser proibido de ser policial militar. Né? É uma livre escolha minha. Por isso que está a livre escolha do emprego e também sobre a questão do direito a trabalhar. A pessoa não pode proibir. Por exemplo, eu quero trabalhar, tenho 18 anos, sou maior, e meu pai chega, não, você não vai trabalhar. Você vai ficar em casa tomando conta dos seus filhos o resto da vida, dos seus irmãos o resto da vida. Não posso ser proibido do meu direito a trabalhar. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Né? É previsto isso aí na declaração, nós temos isso aí na nossa Constituição, mas a gente sabe, né, que infelizmente, né, nós estamos com a literatura, né, com a literalidade da lei, da declaração, mas a gente sabe que infelizmente nem tudo que está escrito aí é cumprido fielmente. E aí no Brasil a gente tem muito essa diferença de remuneração, homem ganhando mais do que mulher, sendo que ambos fazendo exatamente o mesmo serviço. Isso aí é proibido, a nossa Constituição proíbe isso aí também. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de policiais. Nós temos policiais masculinos, policiais femininos. Então, se nós temos um soldado masculino, soldado feminino, a remuneração dos dois é exatamente igual. Não posso estabelecer que o homem vai ganhar mais do que a mulher no serviço, né? No serviço público, desde que ele esteja exercendo a mesma remuneração, o mesmo trabalho, e que estão aí também no mesmo cargo, né? Um soldado masculino vai ganhar menos do que a cabo feminino, porque ela teve ali uma progressão na carreira dela, ela está exercendo uma outra função, a função de soldado é uma, a função de cabo é outra, e aí ela houve essa progressão também, né? Promoção, aí a questão, a diferença de remuneração. Mas, fazendo o mesmo trabalho, estando no mesmo posto, em mesma situação de igualdade, não pode haver diferença salarial, ok? O inciso terceiro, todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que assegure, né, a sua subsistência, a sua existência de toda a sua família, né, compatível com a dignidade humana. Aqui acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. O que esse artigo aí quer dizer? Que a nossa remuneração ela tem que ser digna daquilo que eu exerço o meu trabalho. Não pode, por exemplo, um gari, uma pessoa que presta serviço de limpeza urbana na cidade. Ah, não, a sua profissão ali, o seu salário é meio salário mínimo, tá bom para você. Não, né? O salário tem que ser compatível com a atividade, com o estudo, né, com o concurso que a pessoa fez, mas principalmente compatível com a dignidade da pessoa humana. Não pode um receber ali só porque eu quero, ou só porque eu acho que aquela função que ela está exercendo é uma função que não é tão imprescindível quanto outras, e assim eu vou ter um salário menor a elas. Não posso. Tem que ter um padrão, o mínimo, né, de um padrão, e o padrão é a dignidade da pessoa humana. Okay? E que assegure aí a subsistência da família.
Ah, a gente sabe, né? No Brasil, isso acontece plenamente. O nosso salário mínimo, será que o salário mínimo aí no Brasil ele é compatível com a dignidade humana? Tem todas essas questões aí que eu sempre costumo falar que o nosso país ainda está em formação, né? Nós temos poucos anos de idade ainda comparado aí com o contexto histórico do mundo. Então, acreditamos eu que um dia nós chegaremos a ter uma remuneração mais justa, de forma mais ampla para todos. O salário mínimo nosso aí não é tão bom quanto a gente achar que deveria ser, né? Mas são questões aí afetas, né? Não é por conta disso. O salário mínimo ele é amplo, geral, é um valor só que atende todas as pessoas, né? Não posso eu diminuir ali, ou dar um salário menor para um ou para outro, simplesmente por uma decisão minha como chefe, ou como comandante, ou como diretor de uma empresa, por aí vai. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. É isso aí, a questão dos sindicatos vem para proteger e garantir esse direito da pessoa ter uma vida digna, de direito de ter um salário digno, o direito de ter um trabalho digno dentro daquilo que lhe é estabelecido. Então, a formação dos sindicatos aí, são sindicatos, associações, né, que nós temos aí diversas, com o objetivo aí de proteger os interesses daquela classe que é afiliada àquele sindicato ou àquela associação, né? Então, é um mecanismo de proteção aí previsto na nossa declaração, ok? Tá, o Marcelo aqui está perguntando, não fala sobre o direito ao meio ambiente, não entendi, né? Marcelo, essa questão aí do que você me passou, faz uma, né, depois esclarece um pouquinho para mim aí, eu não entendi. Você deve estar falando que a declaração aí universal ela não faz menção ao direito, a menção ao meio ambiente, né? Mas mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Não é bem assim não, tá bom? Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. Esse artigo 24 aí vem proteger, né, o trabalhador da exaustão, porque aí a Constituição vai sempre trazer, aqui nós estamos falando da declaração, a Constituição sempre ela até potencializa isso, e nós temos inclusive a nossa CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que vai enfatizar ainda mais essas questões de hora de trabalho, ela vai esmiuçar isso aí mais. A declaração tem de uma forma geral. E o objetivo dela é proteger, que a pessoa não seja, né, trabalha, está exaustão, trabalha, você vai dormir 2 horas por dia e vai trabalhar 22 horas, né? Ou seja, ocasionaria um desgaste, né, uma exaustão muito grande. E aí vem fala sobre as férias, né, sobre a questão do descanso, repouso e lazer, para quê? Para recompor física e mentalmente o organismo do trabalhador. Então, o artigo 24 vem fazendo essa proteção aí, né? Tanto do limite de horas de trabalho, para não levar à exaustão, bem como aí a recomposição do organismo, por meio do repouso, por meio do lazer, por meio de férias remuneradas. Ou seja, a pessoa sai de férias, inclusive recebe financeiramente por isso, para garantir o seu sustento enquanto ela está descansando. Ok? O artigo 25, vamos lá, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidado médico, serviços sociais indispensáveis, segurança no caso de desemprego, invalidez, viuvez, velhice, enfim, várias direitos aí que são assegurados para um padrão de vida digno, um padrão mínimo para uma vida digna. Então, esse artigo 25, no seu inciso primeiro, vem isso aí, estabelecendo todas, são questões sociais diversas, né, para que a pessoa tenha um mínimo de dignidade de viver. Então, é muito importante ter essa proteção do Estado, porque pode ser que tenha uma situação que aconteça de um determinado momento, que fuja ao controle da pessoa, né, e ela venha se tornar desempregada. E aí, né, como que ela vai se manter? Às vezes ela teve até as questões econômicas, sociais do país, como o Covid está acontecendo agora, uma alta incidência de desemprego, que foi uma circunstância que aconteceu, fugiu ao controle da pessoa. Não foi ela que pediu para ir embora do emprego. Ela foi demitida porque o empregador também já não tinha mais condições, porque a renda caiu do comércio.
Então, o Estado entra para proteger isso aí. Por isso, todo ser humano tem um direito a esse padrão de vida digno. O Estado entra aí para poder dar assistência a essas pessoas, né? Aí vem a questão do seguro-desemprego, tem várias outras questões aí sociais, né? Invalidez, a pessoa ficou inválida, ela vai ser aposentada. Tem a questão da velhice, né? A pessoa já está velha, inclusive recebe a aposentadoria. Então, ou seja, são questões aí afetas ao Estado para proteger e garantir uma vida digna a todos os brasileiros, no nosso caso aqui, pela declaração a todos os cidadãos, né? E lá o inciso segundo protege a maternidade, né? Vai falar que a maternidade e a infância têm direito aos cuidados e assistências especiais. Então, a pessoa que está grávida, né? Filho, criança, ela tem uma proteção especial, né? Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Para nós, hoje isso parece óbvio, né? Ué, toda independência, né? A criança nasceu dentro ou fora do matrimônio, né? Ela está no matrimônio, ela tem direito, e se o filho nasceu fora do matrimônio, ele não tem direito. Ora, tem culpa? A criança tem culpa dela ter nascido por uma questão, por exemplo, de infidelidade conjugal? Não. Então, ela tem direito à proteção. Isso para nós parece óbvio, mas antes da Constituição nossa, no Brasil, pouco tempo atrás, nossa Constituição de 88, o filho fora do casamento não podia ser registrado, vejam bem. Olha só que situação. Era o que eles chamavam, né, dos filhos bastardos, né? Já deve ter visto muito falar isso aí em filmes, livros, nós tínhamos muito disso, né? Então, mesmo com a declaração já em vigor, hein? Lembrando que a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos é de 1948, né? Mas até pouco tempo atrás a gente sequer tinha esse direito aí, né? As crianças fora do casamento ser registradas, vejam bem. Então, esse artigo vem para proteger as crianças e a maternidade e a infância como um todo. Vamos lá, o artigo 26. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Gustavo aqui, o ruim é que quando o salário aumenta R$ 20, os produtos dobram de preço. Isso aí são problemas, né, de ordem macroeconômica, né? O país passa por problema hoje, por exemplo, nós estamos passando por problemas muito disso, né? A lei da oferta e da procura, que o governo até hoje dá-se uma liberdade, né? O livre comércio, e a interferência do Estado, por vezes, até atrapalha. Já tivemos épocas aí onde o Estado interferia, inclusive congelava preços e tal. Isso aí não foi um momento bom, vivemos. E hoje a lei da oferta e da procura, e esse momento de Covid, por exemplo, material de construção, né? Aumentou horrores, porque muita procura, o pessoal está, né, fazendo todo, às vezes está parado em casa, não estava podendo sair, então vou fazer ali meu puxadinho ali na minha casa, vou construir a minha área gourmet ali, que eu não fiz ainda, e fomentou muito o comércio, a indústria caiu muito, esses preços aumentaram bastante, ou seja, às vezes a gente tem um aumento salarial aí, mas a inflação consome ele, né? A Patrícia, né, tenente, boa noite, o sindicato é facultado ao trabalhador aí? O sindicato é facultado ao trabalhador aí? Aí onde, Patrícia? Eu não entendi. O sindicato, ele é facultado, né? A pessoa, ninguém, na própria declaração, preza que a pessoa tem o direito a se sindicalizar ou não. Se eu não quiser ser sindicalizado, se eu não quiser entrar, né, em qualquer associação, não se pode me obrigar, né? Então, eu só não entendi esse aí, né? O sindicato é facultado ao trabalhador. Ele é facultado. Ninguém é obrigado a se filiar a qualquer sindicato, tá bom? Independente aqui, aí, em qualquer lugar, a nossa Constituição prevê isso, né? A declaração também tem um artigo que nós falamos aí agora há pouco sobre essa questão, ok? Bom, então, vamos para o artigo 26, né? Todo ser humano tem direito à instrução. O que é essa instrução? Essa instrução entenda-se como educação, tá bom? Todo ser humano tem direito à educação, à instrução. Essa instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Vou
pormenorizar para vocês entenderem. Primeiro, a declaração, eu já coloquei uma observação lá em cima, ó. A DUDH não define o que é ensino elementar. Ela prevê aqui, ó, todo ser humano tem direito à instrução, à educação. A educação, no caso, será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. E aí, o que é elementar? Né? Ela não define. Isso é importante vocês saberem que pode ter questões de prova aí, né? Às vezes cai uma questão lá, a Declaração Universal define que o ensino, que o grau elementar do ensino é o ensino médio, ou é o ensino fundamental, ou é o ensino básico, ou o que for. Ela não define isso. A gente entende isso, né? Na nossa entendimento, que o elementar que ele é o mais básico, né? Então, o mais básico de todo é aquela onde está iniciando ali, né? Que é o ensino fundamental, é quase que se funde ali, que é elementar e fundamental. Então, essa instrução, ela é obrigatória. O pai pode, por exemplo, falar, não, meu filho, não vou levar ele para a escola. Eu não quero que ele estude. Ele não pode, é obrigatória a instrução, que no caso da UDH fala que é elementar, é aquela instrução básica nossa ali, ó, do ensino, do início ali da formação, lá do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do ensino fundamental. É obrigatório. Ah, quer dizer que o pai é obrigado a pagar, então e se ele não tiver condições? Não, o ensino básico ele é ofertado em todos os lugares, todas as cidades, municípios, nós temos escolas públicas. E essas escolas públicas elas são obrigadas a oferecer vagas para as crianças. Isso é obrigatório, isso é previsto também na nossa Constituição. Então, esse ensino aí fundamental nosso hoje, né? Nós temos ensino fundamental, médio, ensino superior. Esse ensino fundamental nosso, ele é obrigatório. As escolas são obrigadas, as escolas públicas são obrigadas a fornecer isso, não pode cobrar por isso. É lógico que se eu quiser, né, ter uma qualidade de ensino talvez melhor, eu achar que é melhor uma escola privada, eu pago por isso. Aí a escola privada não é obrigada a ser gratuita. Mas o ensino público é obrigatório, o ensino fundamental, que seja gratuito e amplo para atender todas as pessoas. E aí, quando fala que é obrigatório, não só é obrigatório o município ou o estado ofertar isso, mas também os pais são obrigados a educar os filhos e a levar eles para a escola. Isso tem previsão legal. Vocês vão estudar sobre isso. Nossa Constituição fala sobre isso também. Então, o pai não pode decidir por isso, não. Eu não vou levar meu filho para a escola. Não pode. É obrigatório, ok? Então, a instrução técnico-profissional será acessível, aí a gente já está falando sobre ensino médio, sobre ensino superior, que tem que ser acessível, né? As nossas faculdades aí que a gente tem, né? As nossas universidades, desculpa, que são universidades públicas. E aí fala, ó, a instrução superior é baseada no mérito. O que é baseada no mérito? Eu não posso, por exemplo, não, fulano, beltrano e ciclano, vocês vão cursar o curso superior, vocês vão fazer uma universidade, vocês vão ingressar na universidade de medicina. Já você, o outro, outras pessoas ali não vão, vocês vão fazer advocacia, por exemplo, né? Fazer o curso de direito, por exemplo. Não. A instrução superior era baseada no mérito. Como que é isso? Concurso público. É um mérito. Quem tirou melhor nota passou por um determinado critério, aí tem vários critérios, né? Temos hoje o Enem, tem as provas também, tem, né, que nem todos estabelecem o Enem, principalmente o ensino privado, né? Leva-se em consideração o mérito, mas por vezes, às vezes, de uma prova, de uma seletiva, enfim, há um critério baseado no mérito. Não pode uma universidade, um reitor de uma universidade, escolher quais serão os alunos dele e quais cursos eles vão cursar, né? Então, há uma avaliação. Isso é o mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade, né? O objetivo da educação é desenvolver a personalidade da criança, principalmente nos ensinos fundamental, fortalecer o respeito pelos direitos do ser humano, pelas liberdades fundamentais. A instrução, né, ou educação promoverá a compreensão, a tolerância, a amizade entre as nações e grupos raciais, religiosos, coadjuvará com as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Isso aí é a declaração, lembrem vocês, mais uma vez eu vou fazer uma referência, que a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos era aquele pós-guerra lá, né, depois de 1948. Então, aqui está se fazendo aí, elencando aí sobre a manutenção da paz, sobre a tolerância, sobre a compreensão, porque o contexto histórico da época era isso. Okay? Então, ela é bem genérica nessa questão, mas o objetivo da educação é desenvolver a personalidade das pessoas e todos têm direito ao acesso à educação, à instrução. Aí o inciso terceiro até fala sobre a questão dos pais. Vejam bem lá, ó.
os pais têm prioridade de direito na escolha de gênero e de instrução que será ministrada aos seus filhos. Vejam bem, o pai pode escolher, né, aonde o filho vai, o que ele vai fazer, o pai pode, né, baseado é lógico, isso aí não, hoje, ainda mais hoje em dia, né, os filhos, a gente quer sempre o melhor para eles, aquilo que eles querem fazer, mas o pai pode direcionar, pode até escolher os filhos a partir do momento que ele não tem capacidade de escolha daquilo. Mas ele não pode, como eu falei lá em cima, ela é obrigatória, ele não pode decidir por não fornecer o acesso à educação para seus filhos. Pode até direcionar, escolher o gênero, o gênero, quando se fala gênero, assim, de forma generalizada, né? Escolher o ramo, por exemplo, que o filho vai estudar ali no ensino fundamental, lá no início, hein? E a gente tem várias questões, né? Tem esses cursos aí que são científicos, tem cursos técnicos, que desde, às vezes, começa a preparar a pessoa desde lá da quinta série, por exemplo. Então, o pai pode até ajudar os filhos, que às vezes na quinta série não sabe nem o que está fazendo, né? Mas, só que deixar de levar para a instrução não pode, ok? Essa escolha aí dele é nesse sentido. Mas ele tem que levar, não é escolher, tipo assim, eu dou ou não dou educação, meu filho, eu que vou ensinar ele em casa. Não pode, tá bom? O artigo 27, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, né, usufruir das artes, participar do progresso científico, assim, da evolução. Isso aí é o direito de acesso à cultura, né? Todos têm direito ao acesso à cultura. É claro que aí, quando a gente fala cultura, a gente fala de uma questão bem ampla, né? Bem ampla. Às vezes, quando a gente fala cultura, a pessoa fala, o que é cultura? É o teatro, uma peça teatral, então tem direito. Não, cultura numa forma geral, no sentido de fomentar a evolução da pessoa, da personalidade dela, né? E de fluir dela participar do progresso do país. Então, a cultura, ela é ampla nesse sentido aqui, no que se fala, então, principalmente questão de benefício, não é eventos, tá? Muitas vezes a cultura é um evento, um show. O show pode é uma peça cultural, mas não necessariamente assim, então todo mundo tem direito ao acesso à cultura, então quer dizer que eu posso entrar no show da Daniela Mercury de graça? Não, o show é apenas um evento, né? Cultura é de uma forma ampla, ninguém pode proibir a pessoa de ter uma evolução cultural na sua vida. É nesse sentido. O inciso segundo, todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária. Isso aí é a proteção do direito de autoria, né? Mas a pessoa ele desenvolve determinada produção, uma produção científica que vai revolucionar o mundo. E ele que desenvolveu aquilo. Então, ele tem um direito a proteger aquilo que ele desenvolveu, aquilo que ele criou, aquilo que ele idealizou e que ele concebeu. Então, é um direito de proteção. Não pode o Estado, por exemplo, vamos supor, eu desenvolvo, faço meus estudos, trabalho, me dedico e consigo chegar a um remédio para a produção de uma vacina contra o Covid, por exemplo. Não? Então, e eu que criei, eu que estudei, então eu tenho direito à autoria daquilo. É claro que o Estado pode vir, ainda mais numa circunstância como essa que a gente vive, né, que seria uma proteção à vida, é um direito muito amplo. O Estado, então, pode vir aquilo, é lógico, mas eu tenho meu direito, ele vai resguardar, ele vai me pagar sobre aquilo, enfim, vai estabelecer, mas o direito é meu. O direito é uma logomarca, eu crio uma marca e aí essa marca faz muito sucesso. E aí eu registro a patente dela de invenção, por exemplo. Não pode vir um governo e falar, não, essa marca que você criou, ela fez muito sucesso, colou demais, a partir de agora ela é do governo. Né? Não, então eu tenho como autor daquilo, como registro que eu tive, uma patente daquilo, uma patente de invenção, eu tenho direito à proteção àquilo que eu criei. Uma atividade intelectual minha, uma produção científica ou uma produção artística, né? Enfim. Então, esse artigo 27 vem garantir o direito ao acesso à cultura e também a proteção de uma produção que qualquer pessoa venha conceber. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Erro de digitação, ok. Tem como comentar a questão 29 do terceiro simulado. A Laísa está me pedindo se eu tenho como eu comentar a questão 29 do terceiro simulado. Laísa, eu vou até dar uma olhada, depois eu
comento com você na próxima aula, porque eu não vou lembrar, sabe? De cabeça eu não vou lembrar dessa questão. Se você quiser tentar me rememorar ela aí, talvez eu consiga lembrar, mas se não, na próxima aula eu vou trazer essa questão 29, ok? Aí eu comento ela lá. Mas se quiser colocar alguma coisa aí, para eu lembrar, a gente comenta ela, ok? O artigo 28, vamos lá. Aí eu lembro que eu falei com vocês que do artigo 22 até o artigo 28, ele vinha defender e tratar sobre os direitos econômicos, sociais e culturais previstos na declaração, né? Então, aqui o artigo 28 vem finalizando essas questões. Lembre, então, né? Até o artigo 21 são direitos políticos, direitos civis, direitos políticos. Do 22 em diante até o 28 são direitos econômicos, sociais e culturais, tá bom? E o artigo 29 e o 30, ele vai encerrar a declaração, fazendo algumas considerações da própria declaração, que nós já vamos ver daqui a pouco. Então, artigo 28, todo ser humano tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na declaração possam ser plenamente realizados. Coloquei a observação, né? Esse artigo 28 nada mais, nada menos que venha reforçar o que a própria declaração está prevendo. Os preceitos da declaração, né? Ou seja, que os estados, né, quando a gente fala os estados, são os países, eles devem se comprometer a defender aquilo que está previsto na Declaração Universal. Esse artigo 28 vem falar sobre isso, né? Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional, por isso que são todos os países, direito à liberdade estabelecido nessa declaração. Então, todo mundo tem direito àquilo que está aqui na declaração. Ou seja, o Estado tem que se comprometer a defender o que está escrito ali. Não pode simplesmente não cumprir o que está na declaração a partir do momento que, né, que se os Estados se comprometeram nisso. Aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás, quando a gente falou sobre aquela questão do poder vinculante, né? Lembra que eu falei, a Declaração Universal de Direitos Humanos, isso é importante, ela foi promulgada por meio de uma resolução. Essa resolução, ela é, o próprio nome fala, uma declaração, né? Elas são, assim, considerações que a Declaração Universal faz, que, em tese, podem ser cumpridas ou não. Mas a Declaração Universal, ela ganhou tanta força, um documento tão forte, que fala sobre o ser humano como um todo, todos os direitos dele, que são a base de todos os direitos, é o fato de eu ser humano. Então, que ela ganhou uma força muito grande, e hoje ela é entendida, né, como se fosse um acordo, um tratado internacional. E os acordos tratados, ele tem poder vinculante, ou seja, os Estados são obrigados, são vinculados àquilo, são obrigados a cumprir. Então, igual eu falei, tecnicamente ou formalmente, a Declaração Universal, ela é por meio de resolução, ela não tem poder vinculante. Ela não obriga os Estados a cumprir, tecnicamente. Contudo, o entendimento hoje da corrente majoritária é que é assim, os Estados são obrigados, porque ela tem um poder vinculante, pela questão de amplitude que tem o direito da Declaração Universal. E esse artigo vem falar um pouquinho sobre isso, né? Que os Estados eles devem se comprometer a fazer valer tudo que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, vamos partir aí para o artigo 29, deixa eu acompanhar aqui meu horário, eu não quero atrasar, 15 para as 10. Então, tá tranquilo. O artigo 29. O artigo 29 e o 30, eu falei, ele vai encerrar a nossa declaração, né? E vai fazer menções à própria declaração. Mas vejam bem aí o que eu coloquei para vocês aí como um alerta, né? Coloquei uma setinha. O artigo 29, ele é o único que trata de deveres na Declaração Universal. Eu lembro que lá atrás, nas primeiras aulas, alguém fez um comentário, tivemos até uma questão que nós falamos sobre ela, que eu elenquei isso, falou, lá na frente nós vamos ver que a Declaração Universal tem determinado momento que ela trata sobre alguns deveres, ela não é só de direitos. E aí, o dever é principalmente no sentido de que todos são obrigados a se envolver na proteção dos direitos humanos. Então, o artigo 29, no inciso 1º, todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Ou seja, todas as pessoas têm que estar comprometidas com o desenvolvimento da comunidade, né? É um dever. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Ou seja, o limite que eu tenho é a lei, né? Eu não posso haver um limite de uma coisa que não esteja prevista em lei. Aí até continua lá, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito de direitos e liberdades de outrem, desfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar
de uma sociedade democrática. Então, esse artigo 29, vocês estão vendo aqui que ele está se reforçando o que é previsto na declaração. Então, todos ali, as pessoas ali, aquela questão, né, que eu sou obrigado a fazer aquilo que é previsto em lei, então, o meu limite é a lei, né, eu não posso, ninguém pode me proibir de fazer uma coisa que não esteja previsto legalmente, a questão de assegurar ali o respeito, o direito, as liberdades das outras pessoas. Por isso que esse artigo 29 ele vem falar sobre dever. Eu tenho que respeitar o direito e as liberdades das outras pessoas, né? Para quê? Para viver numa sociedade democrática, onde que a maioria, né, o direito da maioria, né? A sociedade democrática é isso, a maioria decide sobre determinada circunstância, sobre determinada situação. E nós temos que respeitar isso. São direitos, são liberdades, e não sendo contrário à lei, o sistema democrático é isso aí. A gente tem que observar o direito das pessoas. Isso é um dever nosso, de observar o direito das pessoas. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das nações humanas. Então, fala lá que o direito que eu tenho, ele não pode se contrapor àquilo que as Nações Unidas, né, elas colocam como princípios básicos. E mais à frente, no final, eu vou colocar, mas o que é isso aí, né? Quais são os objetivos e princípios das Nações Unidas? Aí eu elenquei em duas, só para vocês terem conhecimento, vou passar bem rápido, que é até muito amplo, mas é basicamente a leitura, né? Quais são esses princípios aí que esse inciso terceiro do artigo 29 preza, que temos que observar, né? Então, reforçando, os direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrário aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Eu não posso pegar um artigo aqui e invocar a Declaração dos Direitos Humanos ao meu favor, se eu estou invocando, mas eu estou ferindo princípios e objetivos das Nações Unidas, que são os países que são membros, né, das nações. Mais à frente vocês vão entender um pouquinho nos dois últimos slides esses princípios e objetivos. O artigo 30, então lá, ele vem fechando a declaração. Ele traz ali, coloquei ali que traz a regra para a interpretação da Declaração Universal de Direitos Humanos. É o que eu acabei de falar aqui agora. Eu não posso interpretar a declaração a meu favor. Eu tenho que interpretar essa declaração de uma forma ampla para todos. Eu não posso pegar um determinado artigo e, por exemplo, vou ver um exemplo aqui. Eu vou adotar determinada postura no meu trabalho, porque a Declaração Universal me garante o direito ao emprego, como nós falamos ali atrás. Então, ou seja, eu estou invocando o direito ao emprego que está na declaração, mas invocando aquilo para eu fazer uma coisa que é contrária à própria declaração. Né? Eu posso ferir o direito de alguém, porque, igual o exemplo da liberdade de expressão. Não, a declaração me permite a minha liberdade de expressão. Aí eu vou invocar que eu tenho direito à liberdade de expressão, então eu posso falar o que eu quiser e vou xingar quem eu quiser. Isso é contrário, né? Eu posso cometer crime, calúnia, injúria, difamação, como a gente já falou. Então eu não posso interpretar a declaração a meu favor para ferir aquilo que tem na própria Declaração Universal. Né? Então, o artigo 30, lá, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, né, a qualquer país, grupo ou qualquer pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer direito ou liberdade estabelecido na própria declaração. Então, por isso que eu coloquei que o artigo 30 ele traz a regra para a gente interpretar. Ela tem que ser interpretada de uma forma que eu não venha ferir qualquer preceito que está na própria declaração. Ok, pessoal? Vamos ver se tem alguma dúvida. Opa. Sobre a declaração, a Laís, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução tal, Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 48, é correto afirmar que todo ser humano tem direito à instrução, a instrução será gratuita, pelo menos nos graus mais elementares e fundamentais. A instrução elementar é facultada ao ser humano. Laís, isso aí a gente até falou agora, né? Sobre essa questão aí inclusive nós vamos tratar sobre, acho que eu vou te responder numa própria questão que a gente vai ter um pouquinho mais à frente, que preza sobre isso, a questão de instrução. Mas é isso aí, o que você está me passando aqui, o ser humano tem direito à instrução, a instrução será gratuita nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar, ela é facultada não, né?
Aí é que está um erro aí, né? A instrução elementar, lembra que eu falei para vocês, falamos agora há pouco, ela é obrigatória, né? Aí eu falei até que a Declaração Universal, ela não define o que é elementar, que a gente entende que é a instrução básica, educação básica, ou a educação fundamental. Ela é obrigatória, ela não é facultada. Tá bom, Laís? Ela não é facultada ao ser humano, ela é obrigatória. Todo ser humano tem direito e os pais são obrigados a matricular os filhos em escola de ensino, no caso aqui, cita como elementar, que é um ensino fundamental. O de deixa essa alternativa errada. O que deixa essa alternativa errada é isso aí, ó. A instrução elementar é facultada, ela não é facultada, ela é obrigatória, tá bom? Vou tentar voltar aqui, deixa eu lembrar aqui qual que é o artigo, vamos ver se dá aqui, que vai falar sobre isso. Aí, Laísa, lá no artigo 26, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, gratuita. A instrução elementar será obrigatória. Viu aí que eu grifei? Então, a instrução elementar, o que está errado aí, que está falando que ela é facultada. Ela não é facultada, ela é obrigatória, tá bom? Parabéns pela pergunta aí. Né, é importante a gente elencar sobre isso. É um detalhezinho, tá vendo? É uma palavra. Facultada ou obrigatória. Acho que eu parei aqui, né? Artigo 30, tão bacana. Se tiverem mais dúvida aí, podem passar, a gente vai respondendo, ok? Aí eu falei para vocês, né? Lembra aqui atrás aqui eu falei sobre o inciso 3º do artigo 29, que fala: os direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Mas quais são esses objetivos e esses princípios? Está aqui, ó, no documento que a própria a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu os princípios e os propósitos das nações, né? E o artigo 1º vem falando aí, são vários, tá? Eu não vou entrar, deixa aí só para vocês terem uma noção, fazerem uma leitura, mas é isso aí, manter a paz, a segurança entre os países, né, internacional, para medidas efetivas para evitar ameaça à paz. Lembre que eu falei lá para vocês, né, que a ONU ela foi concebida em 1948 com o objetivo de disciplinar ali, de servir, né, como um apaziguador das relações internacionais entre os países, principalmente pelas questões da guerra. Então, ela sempre fala aí sobre questão de paz, sobre questão de ameaça. O objetivo principal é isso aí, é servir como intermédio de apaziguar as relações diversas entre os países. Então, está citado aí os vários princípios, né? Desenvolver relações amistosas entre as nações, né? Sempre lembrando aí, né? Sempre a relação entre os países, né? Respeito à igualdade de direitos, os povos, a autodeterminação dos povos, né? Eles decidirem, enfim, cooperação internacional para resolver os conflitos, né, os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário. São os princípios básicos aí da ONU, né? Harmonizar as ações entre as nações. Então, a ONU veio para isso, para harmonizar, para servir ali como uma balança, né, de decisões ali entre os países, caso haja algum conflito de interesse entre um país e o outro, a ONU está ali para dirimir e apaziguar as relações internacionais. Já o artigo 2º, né, tem 2 telas, ele vai até 7 incisos, mas aí fala sobre a organização da ONU, né, baseado no princípio da igualdade, ou seja, todos os membros são iguais. Lá o Brasil participando da ONU, ele não tem menos direito do que os Estados Unidos, por exemplo. Não são todos os países iguais, né? O tratamento é igual, todos os membros asseguram, tal. Enfim, questão da boa-fé, as obrigações dos países. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, né? Ou seja, não se resolve por meio bélico, né? Por meio de armas. Então, a ONU, o objetivo sempre vai ser esse, apaziguar as relações entre os países. Evitar ameaça internacional, evitar o uso da força contra a integridade do território, né? As guerras aí. Continua lá, né? O inciso 5º também, todos os membros darão às nações toda assistência em qualquer ação, né? Para auxiliar essa questão da pandemia, por exemplo, a gente viu aí, né? Por exemplo, o Brasil acabou agora de receber aí um lote de vacinas, né? Que, ou seja, uma relação amistosa, foi a doação dos Estados Unidos. Então, essa questão de assistência, né, aos países, de ajudar naquilo que puder.
Enfim, por aí vai, ok? Ok. Bora para as questões, pessoal? Vou deixar aí aberto, então, essa questão. Eu já mandei aí os slides antes, mas pode ser que alguém não viu, né? Então, deixa eu ver aqui a nossa hora aqui. Então, agora, 21h57, vou acabar às 10h10, no máximo, como previsto, ok? Mas vou deixar essa questão aberta, vocês dão uma lida aí. São 3 questões que nós vamos abordar aí. Primeiro, essa aí, ó. Com relação à Declaração dos Direitos Humanos, né, é correto afirmar. E aí, leiam aí e respondam para mim, por favor. Vou esperar aqui um minutinho. Vamos ver as respostas aí, o que o pessoal acha. Vocês já viram aí que nós demos uma apertada, né, no nosso simulado. Nós estamos apertando agora nas nossas questões para que vocês possam sair o máximo bem preparado para a prova no dia 15, né? Então, as questões começam a ficar um pouco mais complexas aí, né? Até maiores aí, você vê muito texto. Vamos lá, dê uma olhada e responda aí para nós, aí, estou aguardando vocês aí, ok? E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta aí? Vamos lá, a primeira, né? Letra A. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Essa é a letra A. Está chegando lá, o pessoal está começando a responder. A letra B. Todo ser humano tem direito em plena igualdade, né? Uma justa e secreta audiência, por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou sobre o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Ou seja, todo ser humano tem direito à instrução, a instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares, fundamentais superiores, e a letra D. Vamos lá, a imensa maioria aqui, o pessoal está aqui, a Michelle, Emanuel, a Stefane, Miller, Lilian, todos eles colocando letra A aí. Bora lá responder, então? Então, vamos lá. Com relação à Declaração dos Direitos Humanos da ONU, 1948, é correto afirmar. Letra A. A família é o núcleo fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Essa alternativa aí, o pessoal, todo mundo colocou como a correta letra A e está exatamente certo quem respondeu a letra A. Isso aí, lembra? Tá, nós falamos isso na aula passada, né? Na segunda aula. Lá no artigo 16, salvo engano, da Declaração Universal. O artigo 16 que vai falar sobre essa questão, que a família é o núcleo fundamental da sociedade. Então, quem tiver alguma dúvida, volta lá. Quase certeza que é no artigo 16 da declaração que vai abordar sobre que a família ela é o fundamento do Estado. Né? Lembro até que eu falei que ela é a célula máter, né? da personalidade da pessoa. É ali que se concebe que a personalidade da criança, né? Lá no seio familiar, onde que são tratados. Então, letra A é a correta. Mas vamos passar nas outras ali para a gente ver o que está incorreto. O que vocês acham que está correto aí na letra B? Aí, ó? Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e secreta audiência por parte de um tribunal independente e imparcial. O que está errado aí? Dá um tempinho aqui para o pessoal ver se responde aí. E aí vocês já vejam também o que está errado na letra C. Todo ser humano tem direito à instrução. Falamos agora, né, sobre a questão da instrução, né? A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares, fundamentais e superiores. Vamos lá. É isso. A última prova foi pegada, setembro 21, questão tá secreto lá. O Gustavo Pereira falou lá, né? Que o que está errado aí nesse inciso B é a palavra secreta. É isso aí. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência. Lembra que nós falamos isso? Vai falar lá sobre aquela questão da proteção, falamos sobre a presunção, né, da inocência. Isso aí foi na aula passada, nós falamos sobre isso também. Aula passada, não, acho que foi na primeira aula, que está lá no artigo 10. Está no artigo 10 aí que fala sobre a questão, né, da igualdade, da proteção, os fundamentos, né, da acusação criminal, que a pessoa tem o direito a se defender, ampla defesa e contraditório, vocês devem lembrar que falou isso. Estava enganando no artigo 10. Vejam lá que todo ser humano tem direito a uma plena igualdade a uma justa e pública audiência, por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou sobre o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
É errado aí, então, essa questão da secreta, ok? É pública, é correto. E a letra C, o que vocês acham aí? Todo ser humano tem direito à instrução, a instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares, fundamentais e superiores. Falamos agora há pouco, né, sobre isso, né? Na letra C, não tem superiores. Ali a Tanis elencando ali, o Renan também, que não tem superiores, a Michelle, né, gratuito, fundamental e elementar. E o Jefferson também colocou essa questão de superior. Então, ou seja, todo ser humano tem direito à instrução, a instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares, fundamentais. Superior não tem. Superior não é gratuito. Não há o direito de gratuidade de cursos superiores. Mas nós falamos agora há pouco, lembra? Que é por questão de mérito, né? Por meio de concursos e provas e tal. Isso aí no artigo 26. O artigo 26 aí que a gente abordou sobre essa questão da instrução. Vocês vão lá e dar uma olhada. Não tem gratuidade o ensino superior, só elementares e fundamentais. Inclusive, até responder uma questão anterior aí, que eu esqueci quem que me perguntou, né? Nós falamos aí sobre ela agora há pouco aí, né? Sobre essa questão aí de cursos elementares e superiores. E a letra D, pessoal, o que vocês acham na letra D? Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenha sido assegurado ao menos uma das garantias necessárias à sua defesa. O que vocês acham que está errado aí na letra D? Bom, a Michelle já respondeu aqui, né? A letra D lá está falando que ao menos uma garantia, né? Tenha sido assegurada ao menos uma das garantias necessárias. O Kennedy está falando aqui que a letra D está correta. A Michelle tem um aqui engraçado aqui, né? O nome, né? Blá, 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 blá. Falou aí que a letra D é ao menos uma das garantias. E Stefani respondeu que são todas as garantias. Exatamente. Então, a letra D, a resposta correta é que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, lembra que eu falei? Presunção da inocência, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em um julgamento público, até aí tudo certinho, no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Aí eu até falei para vocês, né? Que são coisas que vocês têm que guardar. A pessoa ali que está se defendendo, ela tem o direito até de falar mentira, que não vai ter nenhum problema com ela. Isso não vai depor contra ela, essa questão, se ela falar mentira, ela se defender. Então, são todas garantias. A ampla defesa e o contraditório que está na nossa Constituição. Ampla é ampla mesmo. A pessoa pode fazer, falar, mentir e apresentar outra prova, pedir uma perícia que às vezes não é, enfim, pode defender do jeito que ela for. É ampla defesa. Então, todas as garantias. Não é o errado que está ali assegurado ao menos uma das garantias. Não. Todas as garantias são necessárias à defesa da pessoa, ok? Então, a letra D está errada. O Kennedy Carlos ali falou que a D está correta, então, Kennedy, está errada nesse ponto, ok? Que assegurado não é ao menos uma das garantias, é assegurado todas as garantias. Isso aí está no artigo 11, foi na aula passada, hein? Nós falamos sobre essa questão das garantias e presunção de inocência. Lá no iniciozinho, artigo 11 ou 12, acho que é artigo 11 que fala sobre essa questão. Dê uma olhada lá depois, eu já disponibilizei os slides para vocês aí. Quem não tem os slides, depois me passa que eu mando de novo no grupo, tá bom? Os slides das 3 aulas. Então, a letra D está errada isso aí. É assegurar todas as garantias. O correto seria. Vamos lá, próxima questão. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Pessoal, sempre dê uma dica aqui, né? Quando forem, vão lá no enunciado da questão e assinala, grifa, rabisca, dá uma bolinha, faz o que quiser para assinalar aquilo que é mais importante na pergunta. Pergunta a respeito da declaração, assinala a alternativa correta. Muitas vezes é a alternativa incorreta. Então, você grifa aquilo lá, circula, para te chamar a atenção do que você está querendo. É a correta ou é a incorreta? Tem muita pegadinha, hein? Então, a declaração aí, aqui nós estamos querendo a alternativa correta. Avalie para mim aí e me responda o que está correto, quais as alternativas aí que estão corretas aí. Vou dar um tempinho aí para vocês elencarem. E aí nós vamos trabalhar uma a uma, ok? O Jefferson está passando aqui, ó.
mas nem todo julgamento é público. Ou é, Jefferson, todos os julgamentos são públicos. O que existe, que você deve estar confundindo aí, é que às vezes o juiz, para garantir ou para preservar alguém, ele coloca um sigilo ali no processo. Mas a publicidade, quando ele se quer dizer, isso aí é exceção, tá bom? Quando ele coloca um sigilo ali no processo, mas quando ele coloca essa exceção, ele sigilo é para garantir o direito de alguém ou garantir, na verdade, o risco, né, para ter uma pessoa, o processo não vaze, não tenha informação que possa prejudicar o processo. Mas o processo em si ele é público. Público em qual sentido? Tem lá o promotor para defender ou para acusar, né? Geralmente o promotor é para acusação, o juiz para decidir, tem o advogado, então as partes são ali, todas elas envolvidas, as testemunhas, é isso que é a questão da publicidade, às vezes não se abre ao público em geral, porque às vezes vai fazer um julgamento, e se abrir aquilo ali público em geral, quando está ainda em julgamento, quando está no processo de instrução, ou seja, nas investigações ali do Poder Judiciário, né, no todo o trabalho ali, nas oitivas, se abrir para todo mundo, pode vazar a informação, ou pode ser que o autor fique sabendo quem que é que vai testemunhar, vai lá e faz uma ameaça, aí o processo fica prejudicado. Então, por isso que, por vezes, o juiz coloca sigilo. Mas esse sigilo aí não é no sentido de ser restrito ali, não. É sigilo até determinada parte, inclusive depois de sanada aquela circunstância, o juiz pode, inclusive, quebrar esse sigilo. Pode abrir para conhecimento de todos, porque às vezes já não é necessário mais ter um sigilo, porque a testemunha já depôs, ou não vai ter risco para ela, enfim. Então, quando você deve estar confundindo, talvez aí nem todo o processo é público, todos são públicos, essa questão do sigilo aí é para proteger em determinado momento, em determinada circunstância, algum depoimento, alguma coisa nesse sentido, né? Mas é para garantir as pessoas, mas a publicidade é nesse sentido de a pessoa ter o direito a todo lá, não pode, por exemplo, acusar a pessoa cometeu um erro, e ele vai lá e o processo, nós aqui vamos decidir, os tribunais de exceção que a gente fala aí, né? Leva a pessoa para um canto e aí nós vamos decidir se está condenado e sua pena é a pena de morte. Isso aí, lembre que nós estamos falando sempre de declaração. E isso acontecia na guerra. A decisão se uma pessoa lá, o inimigo estava ali, se ele ficava vivo ou não, era decidido no tribunal ali de exceção. Então, por isso que a questão é pública, não seja para dar publicidade a uma decisão. E aí o juiz, inclusive, a publicidade, ele dá publicidade de que ele está decidindo por uma proteção naquele processo. E o juiz dá a publicidade de que ele está ali colocando o silêncio em determinada circunstância. O silêncio que eu falo, se a publicidade não tem, né? Deu um sigilo em determinadas circunstâncias. Mas até para decretar o sigilo, o juiz tem que dar publicidade. Ó, esse processo é sigiloso. Por conta, né, de circunstância A, B ou C. Ou seja, o juiz deu uma decisão pública. Tá bom? Vamos lá, o pessoal respondendo aqui, letra D, D, todo mundo letra D nessa questão. Bora lá, então. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinar a alternativa correta. Ninguém pode ser preso, detido ou exilado. O que está errado aí? Pô, ninguém pode ser preso. Não. Ué, se a pessoa cometeu algum delito, algum crime, ela vai responder por aquilo e ela pode ser presa. Então, não é amplo assim, não. Não pode ser preso, detido ou exilado arbitrariamente ou ilegalmente. Então, ali foi uma coisa assim, genérica, né? Ninguém pode ser preso, detido ou exilado, não existiria cadeia, né? Pública, não existia penitenciário. Então, a questão é porque foi muito ampla. Na verdade, é quando ninguém pode ser preso injustamente ou fora dos parâmetros legais. Letra B. Ninguém será condenado por ação ou omissão, ainda que no momento da sua prática constituísse ato delituoso frente ao direito interno e internacional. Então, lá, ninguém será condenado por ação ou omissão, ainda que no momento da sua prática constituísse ato delituoso. Está errado, é aí. Confere? Frente ao direito internacional. Então, é claro que ele vai poder ser condenado se é um crime que aconteceu. Se na época aquilo era considerado crime, ele cometeu aquilo, ele vai ser condenado pela ação ou pela emoção, ou pela omissão de uma prática que é considerada crime. Por isso que fala aí, ainda que no momento da sua prática constituísse ato delituoso. Então, se na época era crime e ele cometeu, é lógico que ele pode ser condenado, né? Pela ação ou pela omissão dele, ok? A letra C, nenhuma pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e se beneficiar asilo em outros países. Nós falamos rapidamente de novo, foi na aula passada, né? Falando sobre aquela questão do asilo e que todas as pessoas têm direito, né, a procurar
uma proteção ou se beneficiar do asilo quando ele está sujeito a uma perseguição. Mas lembre que eu falei, uma perseguição ilegal. Então, o erro está aí, né? A questão da perseguição ilegal. Se a perseguição ela é legítima, a pessoa não pode solicitar, pleitear o asilo em outro país, né? Lembre-se sempre disso. Então, cometeu um crime no país, fugiu para outro, está sendo procurado, perseguido, ele não vai ter direito a asilo, né? Inclusive, falamos sobre o princípio da extradição, que o país coloca à disposição aquela pessoa para ela responder no país dela o crime que ela cometeu. A letra D, o direito de asilo não pode ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas, né? Então, essa aí é isso aí. O direito de asilo não pode ser invocado, que eu acabei de falar, né? Se a pessoa realmente cometeu um delito, ela está tendo uma perseguição justa por um fato que ela cometeu. Então, a letra D, ela elenca essa questão, tá bom? Nenhuma pessoa pode abandonar o país em que se encontra, né? A gente falou que as pessoas têm direito aí a sair do país, voltar no país, reingressar ao Estado. Então, essa daí ela está errada, as pessoas têm direito a sair do país a hora que ela quiser, é um direito dela, né? Então, a letra D realmente é a letra correta. Isso aí está na aula 2, que a gente falou, que vai dos artigos 1, 11 ao artigo 20, salvo engano. Isso aí está no artigo 14, no meio ali, 14, que vai falar sobre o asilo, né? 14, 15, voltem lá e procurem lá sobre essa questão do asilo, que vocês vão ver que a letra D está correta, ok? Vamos ver as horas. Opa, já estamos passando da hora. Última questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Responda aí, por favor, para a gente finalizar, ok? É um conjunto de regras destinado a garantir a impunidade dos criminosos. Essa aí tá fácil, né, pessoal? Responde aí para mim essa última aí. É isso aí. O pessoal falou lá, né, sobre o caso, perguntou, perde o direito no caso da letra D? Eu não entendi, vou voltar lá depois. A Michelle, né, falando sobre a questão da arbitrariamente, falhou arbitrariamente com nós, tal, tal, tal. Responda essa daí para nós aí, essa última questão aí. Blá, 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 aqui falou que a letra C, né, nenhuma pessoa sujeita. A Patrícia pediu para explicar a letra B de novo, por favor. Vamos voltar lá, então. Patrícia, nós vamos acabar só essa daqui que o pessoal está vendo aí? Eu volto aí, tá bom, Patrícia? Para te responder sobre a letra B de novo que você passou aí. O Flávio Vicente elencou aqui a letra E como resposta. Letra E. Ó, aqui, pessoal, vejam bem, ela pergunta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não está falando se está pedindo a correta ou a incorreta, né? Então, você tem que entender, ler o enunciado e já emenda na pergunta. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos é um conjunto de regras destinado à impunidade? Ou a Declaração Universal de Direitos Humanos não reconhece nenhum tipo? Então, o que está buscando aqui é aquilo que afeta a Declaração dos Direitos Humanos. Então, é o correto, né? Vamos lá. Então, o pessoal colocou letra E, letra E, letra E, letra B. Bacana. Pessoal, essa questão aí é aquela que eu coloquei. Lembra que eu falei para vocês que vai ter hora? Sempre eu vou colocar uma questão. Na passada eu coloquei uma dessa e hoje estou colocando de novo. Aquela questão que você tem que interpretar ali e vão pelo bom senso. Muitas vezes vão pelo bom senso. Às vezes eu não estou lembrando disso aqui direito, mas vamos lá. Para eu responder isso aqui, eu vou no bom senso. Vou em todas as questões e vou eliminando. Isso vai acontecer na hora da prova, hein? Vai cair questão que às vezes você não vai lembrar. Então, utilize o bom senso, vá com calma. Pessoal, tudo aí respondo letra E, letra E, letra E, letra E. Vamos lá ver aí o que é. Só teve acho que só um na letra C, o blá, blá, blá respondeu a letra C. Vamos lá, letra A. A Declaração Universal de Direitos Humanos é um conjunto de regras destinado a garantir a impunidade dos criminosos? Muito claro, né? Ela não está para garantir a impunidade de criminoso nenhum. Muito pelo contrário, criminoso ele tem que ser punido, tamanho na proporção do crime que ele cometeu, né? A pena dele tem que ser na proporção do crime que ele cometeu. Então, a letra A está muito fácil. A letra B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não reconhece nenhum direito que seja aplicável às pessoas vítimas de crime? Também está fácil, né? Muito pelo contrário, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece
vários direitos, né? Que são aplicáveis às pessoas vítimas de crime. Nós falamos aí, né? Às vezes a pessoa, né? Ela é vítima, ela está se tornando vítima, né? Então a declaração protege ela o tempo inteiro. Por exemplo, o trabalho, lembra? Nós falamos sobre a questão do trabalho, a pessoa tem o direito ao emprego. E aí, se ela tem um direito ao emprego, não pode o Estado proibir ela, se ela se tornar vítima, porque o Estado proibiu ela de trabalhar. Não pode. Então, ou seja, a declaração protege ela, né? Ela se tornaria vítima aí de uma ação do Estado que está proibindo ela de ter o direito ao emprego, por exemplo, né? Então, a declaração reconhece, sim, os direitos das pessoas que são vítimas de crime. A Declaração Universal de Direitos Humanos não proíbe expressamente a aplicação da pena de morte, nem a prisão perpétua para autores de crimes graves. Vamos lá, hein? A Declaração Universal de Direitos Humanos não proíbe expressamente a aplicação de pena de morte, nem a prisão perpétua para autores de crime grave. Ficou meio esquisito, né? Não proíbe expressamente. Vamos lá, vamos passar para D, vamos pular para D. A Declaração Universal de Direitos Humanos dispõe que os criminosos devem ser punidos de forma branda, porque são vítimas da desigualdade social. Então, vejam bem, pessoal, eu já eliminei a primeira, está muito fácil de eliminar, eliminei a segunda, muito fácil, eliminei a letra D. A letra C ficou meio esquisita, né? Vamos ver. E a letra E? Prevê que toda pessoa acusada de crime somente pode ser presa após condenação em segunda instância. É isso, pessoal? Após a condenação, ela somente pode ser presa após condenação em segunda instância. Ser presa? Não. A pessoa cometeu um delito, ela vai ser presa. Matou alguém, foi presa em flagrante. Está presa. Ela não tem que esperar a condenação dela em segunda instância. A questão aí que pode ser se ela está respondendo em liberdade. Hoje nós estamos naquela questão aí do país aí, isso aí que pode ter confundido o pessoal um pouquinho sobre isso daí, né? Em segunda, perde os direitos após uma condenação em segunda instância, mas em tese a Constituição nossa do país ela tem a presunção da inocência. Então a pessoa não poderia ser presa arbitrariamente em condições nenhuma. Mas se ela cometer um delito, está em situação de flagrante, lembra até que eu falei que porque um povo pode, né? Os órgãos policiais devem realizar a prisão da pessoa se ela cometeu, por exemplo, se ela estiver em estado de flagrante delito, né? Então, essa questão após a segunda instância está errada. Não necessariamente após a segunda instância. Ela tem direito de se defender até em última instância, não só a segunda, né? Ela pode recorrer aí aos tribunais. O que é a segunda instância? A primeira instância é nos tribunais, na lei do município, no poder judiciário do município, né? Com o juiz. Em segunda instância seria ali recorrendo ao Estado, né? Com os desembargadores, com os tribunais. E em última instância, terceira instância, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Vocês vão aprender isso aí na Constituição. Então, essa daí não é após a condenação em segunda instância, ela está errada também. Aí, então, lá na letra C, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não proíbe expressamente a aplicação da pena de morte, nem a prisão perpétua para autores de crime. Não tem isso mesmo, isso aí está certo. Procure lá na declaração para você ver se tem alguma proibição de pena de morte. O que é importante elencar nessa questão aqui, nesse artigo, nessa letra C? Ó, a Declaração Universal de Humanos não proíbe expressamente a aplicação de pena de morte, nem a prisão perpétua para autores de crime grave. Não existe isso na declaração, está certíssimo. Mas é importante vocês entenderem que a Declaração Universal de Direitos Humanos ela fala lá sobre aquela questão da pena ser proporcional, e a pessoa não pode, né, se submeter, pagar por uma coisa muito acima daquilo que ela cometeu. Eu coloquei assim sobre que ela não pode ter uma pena mais forte, né? Acho que essa que é a palavra que tem lá no artigo que trata sobre essa questão. Ela não pode ser implicada por uma pena mais forte, mais pesada do que aquilo que tinha na época dela. É isso que a declaração fala. Sobre a aplicação da pena de morte, não tem na declaração. Nem prisão perpétua. Lá não prevê isso aí. Então, está certa essa questão. A Declaração Universal não proíbe expressamente a aplicação de pena de morte. A Constituição Federal proíbe, mas a declaração ela não preza sobre isso. Contudo, fica assim, subliminar, mas aqui a gente tem que ir na literalidade da lei, fica subliminar que essa pena de morte ela não existe na Declaração Universal de uma forma assim, aberta, né?
porque à medida que ela fala que a pena ali ela não pode ser maior daquilo que é aplicado à época dos fatos. Agora, tem país, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, ele é membro da ONU. Inclusive, a organização, a sede das organizações, a Organização das Nações Unidas é nos Estados Unidos. Então, e os Estados Unidos tem pena de morte. Todo mundo sabe disso. Então, ele está indo contra a declaração? Não, porque a declaração pode procurar todos os 30 artigos lá que vocês não vão ver nenhuma menção proibindo pena de morte, nem pena perpétua. Os Estados Unidos têm as duas, né? Então, a letra C é a que está correta. Por isso que eu falei, vão pelo bom senso, vão todas as questões, avaliam, porque tem umas que estão muito claras, né, para nós. Mas essa daí também, às vezes a pessoa, pô, mas a Declaração Universal vai falar sobre pena de morte? Eu acho que ela fala sim, porque ela defende os direitos humanos de uma forma subliminar, mas expressamente, circulem a palavra expressamente, igual eu falei lá sobre a questão, né, do poder vinculante tecnicamente, formalmente, essas palavras vocês têm que sublinhar. Então, expressamente não tem na declaração nada que fale sobre pena de morte, ok, pessoal? Pois vocês dão uma olhada lá. Bom, por hoje é só. Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado por estar aqui com a gente. Contem conosco e durante a semana nós vamos falando mais as novidades que nós temos aí para frente. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e fiquem para vocês a minha mais cordial continência de boa noite para todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus.